Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o meu, o seu, o nosso CompuCast. E o tema de hoje é um tabu, hein? Falar sobre maternidade no ambiente corporativo ainda é um grande desafio. Entre julgamentos, falta de preparo, muitas mulheres seguem tentando equilibrar a carreira e esse papel que transforma tudo no mundo, né? E no episódio de hoje a gente está recebendo duas mulheres do nosso time aí que estão enfrentando esse desafio da maternidade, né? Em momentos diferentes, mas potentes. A Bruna, que já é mãe de dois meninos, e a Josi, que está aí experimentando a gestação, a gravidez, vai ser mamãe pela primeira vez. A gente vai falar aqui de forma descontraída, porque o tema tem grande relevância com o mundo corporativo, seja qual for o segmento, é um tabu que a gente precisa desmistificar e ajudar. Então, meninas, muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. A Bruna já conhece. Josi, bem-vinda aqui ao Obrigada. CompuCast. Fiquem super à vontade, hein? Querem se apresentar? Bom, eu já vim aqui, né, em outro momento para falar num tema mais corporativo, né, LinkedIn, entrevista, e hoje vamos, né, na vida real. Então, a gente conversar sobre isso eu acho muito importante, principalmente, né, nas empresas. Sou a Josi, prazer, colaboradora da Computécnica. Vamos bater esse papo aí sobre maternidade, esse momento atual que eu estou vivendo. Estou bem animada. Acho que vai sair um papo da hora. Então é isso. Fiquem ligados aí, quem está ouvindo, participem, comentem. Independente se você já é mãe ou se não é, ou se você é homem, seja um aliado do tema, porque o tema é muito importante, Com né? certeza. Bom, preparei algumas perguntinhas aqui para a gente ir falando, mas fiquem à vontade para fazer interações, tá bom? Então, Bruna, você que já é mãe, como é o nome dos seus dois filhos? Guilherme e Vinícius. Guilherme e Vinícius. Hoje eles estão com que idade? 9 e 4 anos. 9 e 4 anos, Isso. certo. Bruna, como foi para você esse momento da maternidade, né? Você estava trabalhando na época quando você ficou gestante. Conta um pouquinho desse momento. Bom, eu vivi em dois momentos bem distintos, né? Na primeira gravidez foi uma surpresa, né? Que eu não achava que eu não podia ter filhos, então, né? Fiquei grávida. Foi tudo muito novo, né? Como que vai ser? Meu Deus, eu sou mãe, e agora? O que que eu faço? Né? Em relação à empresa, assim, foi muito bem acolhida, eles ficaram muito felizes, né? Junto comigo. Foi uma gravidez de risco, então teve todo um cuidado, mas eu tive também todo um suporte. Então, esse momento foi novo, assustador, né? Mas deu tudo certo. Na segunda, como eu gosto de um desafio, fiquei grávida na pandemia. Ó, plus, É né? o plus. Foi um outro cenário, né? Novidade para o mundo inteiro, então aquela preocupação, né? Mas também deu tudo certo. Então, em relação às empresas, eu fui muito bem acolhida nesses dois momentos. Que bom, né? Isso é importante, né? Sim. Esse acolhimento real. E você, Josi, tá tudo muito recente, gravidinha de quanto tempo? 4 meses. 4 meses, a barriguinha já tá aparecendo. Me conta aí como tem sido vivenciar a gestação no ambiente de trabalho. O que que você sente ali e quais foram os sentimentos e emoções que já te acompanharam nesses 4 meses? Olha, o pessoal fala que ficar grávida é um turbilhão de emoções. E realmente. Assim, às vezes a ficha demora a cair, né? Eu acho que só vai cair, de verdade, quando você estiver aqui, ó. Porque você fica, será mesmo? E assim, para mim, como para a Bruna, também foi uma surpresa, porque eu achava que não podia engravidar. Então, estava tudo certo para começar um tratamento para conseguir ter essa gestação. Então, eu engravidei natural. Então, já foi esse boom de emoção. E aí vem aquela primeira fase da gestação. Eu conto na empresa, espero 3 meses, eu conto agora, conto para todo mundo, conto só para o meu líder. Então, é aquele turbilhão de pensamentos, né? Então, o que eu sempre busquei foi organizar os pensamentos para tomar uma decisão certa. Então, atualmente tem sido tranquilo, eu contei para o meu líder, não esperei muito, e ele me acolheu, e assim como o restante do time, então está sendo tranquilo, essa fase está sendo bem, bem legal. Legal. E eu já aproveito puxando esse gancho, né? Porque se líderes, coordenadores, pessoas, gerentes responsáveis por equipes estiverem escutando ou vendo esse CompuCast, é um tema que deve ser olhado, enxergado com muita naturalidade, né? Tem uma série de líderes que acham, ai, vai engravidar, vai desfalcar a equipe. Você, quanto líder, você, quanto coordenador, você, quanto gestor,
precisa participar vibrando com felicidade para quem está chegando em você e contando essa notícia, né? E você tem que preparar a equipe para que ninguém fique sobrecarregado, mas é um preparo que é seu. Então, essa falta de manejo, ele não pode ser justificado em qualquer hipótese por uma questão, mas como vai ser? Cara, como vai ser? Você vai dar um jeito. Mas vibra, comemora, né? Compartilha desse momento. Porque a pessoa já tá em um monte de apreensão, né? Aí vai chegar em você e você com aquela cara lá, né? Não sabendo nem disfarçar. Então, líder, gestor, gerente que está escutando, RH, trabalhem esse tema aí com muita naturalidade, porque faz parte da vida. Ora, senão a gente não estaria aqui, né? Caramba! Aqui 3 frutos de gestações, né? Então, isso é super importante. Normalizem o tema. Bom, Bruna, você estava em empresas distintas nessas 2 gravidezes. E como você sentiu ali? Teve apoio da liderança falando? E como que foi nesse processo? E o que você considera que foi mais difícil? Bom, teve apoio, né, da liderança. Aí temos lideranças distintas, mas né, no jeito de atuar, mas ambas foram bem participativas, né? Nesse primeiro momento, até porque a gente já tem milhões de seguranças. Se tiver segurança em relação ao nosso trabalho, que é o que vai gerar renda para a gente criar os nossos filhos, né? E tudo que há por vir, então deixa tudo mais complicado. Então, foi muito bom, né? Tive esse apoio. O mais desafiador para mim é o processo da gestação em si mesmo, né? Às vezes a primeira foi uma gestação de risco, então subia a pressão, então às vezes tinha uma produtividade um pouco mais baixa, mas a gente tentava compensar, então ficava nessa corda bamba. Então, a própria gravidez em si traz alguns desafios, né? Então, mas foi nesse sentido de equilibrar todos os pratinhos, de não faltar no trabalho, mas também ser ali o que o meu filho precisa, repouso, sono de qualidade, enfim, todas as questões, né? Então, esse foi o meu maior desafio. E você estava na área tech ou já estava na área de recruiter? Não, eu estava não como recruiter, eu estava na área de saúde ocupacional, né? Uma área administrativa também, mas não era como tech recruiter. Legal. E Josi, você já percebe alguma mudança na forma como as pessoas te tratam, te olham, nas interações? Conta aí, o que você está vivendo dessas... Total, é assim, para mim é surpreendente, né? Hoje mesmo eu recebi uma colega do trabalho falou, se você precisar de alguma coisa, que você queira comer, se você quiser alguma coisa da rua, não puder sair, estiver indisposta, me chama que eu vou para você. Eu fiquei muito surpresa. Falei, nossa, essa para mim foi a reação que mais me pegou. Mas as pessoas ficam, todo mundo te trata assim, né? Fora os conselhos, né? Tem os palpiteiros, mas eu vou falar que os palpiteiros não me incomodam, porque para mim é uma maneira de que eles estão vibrando com a minha felicidade e eles querem compartilhar daquele momento. Então, eles querem dar opiniões, eles querem contar. E, assim, para mim, não me incomoda os palpiteiros mesmo. E eu escuto o que for viável para mim, eu guardo, o que não for, eu descarto. Que bom saber disso. Palpiteira. Palpiteira assumida. Porque eu acho que é uma forma de interação, né? Tudo bem, nem todo palpite, como qualquer outro tema na vida, né? Mas eu acho que é uma forma de interação, pode ser, né? Agora, que não seja um palpiteiro indelicado, né? Aquele que faça algum comentário ruim ou pejorativo. Então, só tomar cuidado nesse ponto. Sim. Bruna, você já tem mais bagagem aí do tema mãe, né? A Josi ainda está nesse início, mas você já tem bagagem. Esse tema ele já é acompanhado de culpas e cobranças, né? A gente pode dizer isso, que eu acho que é uma coisa que toda mãe experimenta, 100%. Né? E como você lida aí com essas culpas, com essas cobranças? Como você tem ressignificado essas cobranças? Você acha que intensificaram, diminuíram? Como é que tá? As culpas e as cobranças são constantes, né? Pensamentos intrusivos, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu estou dando conta? No caso, na fase dela, será que eu vou dar conta, né? Que também já aconteceu. Mas eu escutei uma coisa de uma colega de trabalho minha que fez todo o sentido, que enquanto você ficar buscando ser aquela pessoa que você era antes da maternidade, você vai se frustrar muito, né? Você sempre vai ficar nesse ciclo e nunca vai se encontrar. Então, você tem que conhecer essa nova pessoa que você
sendo mãe, com esses desafios novos, com desafios do trabalho. Então, é muito importante se encontrar. A gente tem um momento de perda de identidade, porque a gente vive muito em função do filho, da filha. Então, tudo é mais... Primeiro eles, necessidade deles. Então, a gente acaba se perdendo de nós mesmas, né? Então, é muito importante a gente começar a se reconectar com pequenas ações, autocuidado, né? Se tiver uma rede de apoio, né? Que às vezes, né, as pessoas não têm, mas quando tiver... Tomar um banho demorado, né? Comer uma comida quentinha, ou se permitir sair, olhar o ambiente, né? Saindo daquele cenário, não que você vai abandonar o seu filho, mas se encontrar consigo mesma com essa nova versão. Então, isso é muito importante. Então, depois que ela falou isso, fez todo um sentido. Eu falei, é isso, eu tenho que seguir por esse caminho para não, né, não deixar a maternidade mais pesada do que a própria demanda que ela traz. Né? Sim, isso é total importante, né? E, Josi, quais são suas maiores expectativas aí? Porque eu acho que passa um turbilhão de sentimentos, de pensamentos. O que você tem pensado aí, falando da carreira profissional e do contexto mãe também? O que você tem imaginado aí? Nossa, comer uma comida quentinha. Então, se isso vai ser um autocuidado, até isso vai ser difícil para mim. Então, esse é o turbilhão de pensamentos que passa na nossa cabeça. Mas eu acho que a principal expectativa é que a minha prioridade agora é o Diego. Então, que ele venha com saúde, então me cuidar, tomar minhas vitaminas, né? Isso é a minha maior expectativa. Falando de trabalho, hoje eu quero voltar a trabalhar. Né? Mas a insegurança será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir deixar o meu pacotinho ali que depende de mim para ir para o trabalho? Então, eu acho que isso passa na cabeça de qualquer mãe, né? Principalmente depois que nasce. Hoje eu estou falando, eu quero trabalhar, mas na hora que você estiver ali com o pacotinho na mão, que você vai decidir analisar e você prós e contras, né? Então, essa é uma insegurança, né? Será? O que será? Mas, assim, eu acho que ficar pensando nisso, martelando, não vai ser saudável. Então, por mais que essas inseguranças venham ali, os pensamentos intrusivos, saber burlar e focar no que importa, que é cuidar da minha saúde, para que o Diego também tenha uma boa saúde. É uma preocupação de cada vez, né? Exato. Eu optei por parar, mas foi uma coisa, assim, uma decisão minha mesmo, que eu analisei. Falei, eu quero viver esse momento e acho importante, mas super concordo as pessoas que queiram voltar, né? Essa questão de se reconectar. Mas é uma coisa para deixar para o momento mesmo, porque já tem tanta coisa para pensar para trás, né? Igual se cuidar, né? Como vai ser, parto, todas essas coisas. Então, deixa para a hora de retornar, vamos decidir, né? Sim, então, exatamente. Então, ser uma preocupação a menos. E é importante também, né? Acho que toda empresa deve pensar, será que a gestante, quando tiver o filho, vai voltar? Então, não expor isso, sabe, de cara, assim... Ai, você vai voltar, você quer voltar a trabalhar. Eu acho que isso não aconteceu comigo, mas se o pessoal da minha equipe, meu líder, me pergunta isso, eu acho que seria uma experiência ruim. Sim. Tá? Então, mais uma dica aí para o líder que está assistindo, né? Exato. Tomar líder, cuidado com esse tipo de comentário. Gerente, RH, né? Sim, porque imagina, você já está com todas essas preocupações, ainda... então a empresa quer me mandar embora. Será que eu vou voltar e eles vão me demitir? Então, aí gera mais uma frustração, mais uma preocupação na cabeça da grávida. Mais uma caraminhola. Mas Sim. acho que seu líder não vai perguntar. Acho. Eu acho. Mas conversando com vocês Torcemos aqui... para que não. Conversando com vocês, eu lembrei, em 2023, eu fui tio, né? Sou tio. E eu fui acompanhar o parto da minha irmã e tal. E, cara, eu já tinha um processo ali de olhar a gestação, acho que é um processo incrível, não sou pai, né? Mas eu sempre falei, como que o corpo humano faz, se transforma, gera uma pessoa. Sim. A minha formação tem a ver um pouco com a parte de saúde. E aí, quando eu assisti o parto, foi assim, tipo, uma madrugada foi intensa, foi, tipo, muito difícil para quem estava acompanhando, imagine para quem estava passando pelo processo do parto, que era minha irmã. Mas foi o momento mais maravilhoso, eu acho, assim, me deu uma ressignificada de vida, sabe? Porque eu voltei para casa, assim, com aquele espetáculo de vida. E aí eu falei, o que eu faço? Eu já tinha uma postura muito de falar sobre esse tema. Eu falei, eu preciso ser um aliado, né? Porque como é que vai ser mulher, mercado de trabalho, precisa de uma rede de apoio. Então, eu fiz até um post no LinkedIn falando como nós homens, precisamos olhar para essa questão de uma maneira diferente.
não como uma ajudinha, ou como uma coisa que está fazendo, ou como um pai super-herói, mas como ser atuante naquilo, né? No caso, eu como tio. E aí eu falei, meu, quero ser diferente, quero participar da educação, quero ajudar, quero contribuir, quero dar dicas para voltar para o mercado de trabalho, porque ficou ela com essas inseguranças. Ai, será que eu vou voltar? Será que vai ter emprego? Será que não vai? Como é que eu deixo meu filho? E eu falava para ela, calma, um momento de cada vez. Cara, curte esse momento agora e quando for o momento de você voltar, você vai voltar, eu vou te ajudar, vou rever seu currículo. Então, o que eu pude fazer ali e fiz. E hoje ele está com 2 anos e 3 meses, é o Zion, e eu sou super coruja. Então, acho que é essa leveza que a gente tem que dar para os temas da vida, né? Com certeza. Agora, para ambas, vou fazer aqui as perguntinhas para ambas. O que vocês gostariam que não só as empresas, mas o mundo em si, a sociedade, entendesse e colaborasse melhor sobre o tema maternidade? Eu acredito que essa parte, principalmente do primeiro início da gestação, ali, os 3 primeiros meses, né? Que a mulher está se adaptando. Então, é muito hormônio. Então, muda muito o corpo, passa mal. Então, principalmente nessa fase. Então, da empresa, uma maior flexibilidade. Porque, de repente, você está ali para pegar um ônibus. Eu vou esperar vir um ônibus mais tranquilo, porque está muito cheio, eu não quero passar mal. Então, primeiramente, essa flexibilidade aí de entender esses momentos, principalmente de atraso, de chegar mais tarde no trabalho, e da sociedade no geral que fala, gravidez não é doença. Mas se sua pressão baixa, é um mal-estar de saúde. Então, você pode ter um desmaio. Então, assim, precisa se alimentar a cada 2 horas. O hormônio do beta-HCG deixa você super enjoado, seu estômago começa a ser pressionado. Então, assim, não é uma doença. Mas a mudança física dentro do seu corpo te causa mal-estares que não é um bem-estar de uma saúde plena. Uhum. Então, acho que a sociedade precisa olhar para isso, né? Poxa, grávida, ela está passando por esse momento. Tô gerando órgãos, gente. Gerando vida, né? Vida. Então, eu acho que isso que para mim A faz palavra que a gente está falando o tempo todo é acolhimento, né? Do mundo em geral, das empresas, de não ficar aquela coisa, quando eu voltar vai me demitir, incluir a gestante em projetos futuros, por que não, né? Porque para ela não se sentir excluída, falar, nossa, nem sei o que vai ser de mim, já não estão nem me envolvendo nos projetos de agora. Então, acolhimento mesmo que a mãe, né? Não só a gestante, mas a mãe depois precisa, né? Porque essa criança também vai ter demandas, né? Depois que vai precisar dessa mãe. Então, esse acolhimento, porque eu acho que o profissional que é responsável, ele não vai se opor, né? A falar, vou fazer de qualquer jeito aqui meu trabalho, vou só priorizar minha família, eles que se virem, né? Sempre a gente tem que equilibrar tudo, então eu acho importante que é dos dois lados. A empresa acolhe, ajuda e a gente retribui, né? De certa forma, com o nosso bom trabalho, com o nosso comprometimento, né? E todo mundo se ajuda. E eu acho que, falando das vivências que eu tive com gestantes, né? Elas voltam muito diferentes, né? Sim. Porque, cara, é uma baita experiência e volta, assim, com uma fome, com uma sede de vencer. Eu acho que porque já não é só você, né? Sim, Você tem você tem e que mais pensar num outro, né? alguém, né, ali. Então, acho que é uma baita oportunidade aí. O que você falou de não colocar de fora dos projetos, né? Porque você já tem uma série de questões, aí você já vai ficando de lado. Já vai Depois, quando você volta, que você não... isso não tá Como sendo que vai se sentir importante e pertencente, né? Se não está envolvida nos projetos. Exatamente. Acho que é um ponto importantíssimo. E aí, o que vocês acham que falta aí para tornar esse assunto mais natural? Porque é um tabu, né? Sim. Que, dependendo da área, né, o mercado é um pouco masculino, né? Por exemplo, tecnologia, que é uma área, né, que a nossa empresa é. Então, às vezes, para os homens entenderem isso, é um pouco mais desafiador, né? De como que funciona o corpo da mulher, né? Como que é esse momento ali, aquela ideia, né, do pai, a ajudante que, né, que o pai não é um ajudante, ele é um parceiro, ele, né, ele fez ativo. isso, ele fez esse filho com você, então ele não te ajuda, ele, né, tem responsabilidades iguais, né, à da mãe. Obviamente que no começo, às vezes, demanda mais da mãe, mas aquele pai ali não como ajudante, mas como um parceiro, um colaborador. E isso trazer, assim, né, de repente, nas empresas ser
uma palestra, um tema que seja mais difundido entre os homens, né? Aí nas empresas que tem mulheres, às vezes, né, isso é uma forma mais fácil, mas também nós temos mulheres que às vezes veem esse tema de uma outra forma, não, você tem que deixar, né, e sua prioridade é o trabalho, né, senão perde o emprego. Mas esse tema ser bastante desmistificado e trabalhado de formas diferentes para que as empresas vão, aos pouquinhos, aderindo a esse movimento. Legal. Eu acho que, na verdade, hoje, né, se você olhar para trás, esse movimento já vem acontecendo, mas acredito que de passos de formiguinha. Então, quando você vê uma mulher no LinkedIn falando, fui promovida grávida. Isso é incrível. Você fala, caraca. É exceção, né? Ainda exceção. É visto como uma exceção. Exceção. Ou fui contratada grávida, né? Porque muitas vezes... Talvez é mais exceção ainda, né? Você é abordado ali para uma vaga, mas eu tô gestante. Mas não tem problema, você vai se ausentar quando o seu bebê nascer. Então, assim, aos poucos isso vem acontecendo, tanto que estamos aqui no CompuCast falando sobre maternidade. Então, eu acho que isso tem que se tornar mais ativo, né? Sair um pouco dessas doses homeopáticas e intensificar esse assunto. Principalmente quando a gente está perto de Dia das Mães, né? Trazer esse tema de maneira mais convicta, mais assertiva, que aconteça com mais frequência. Que eu acho que isso vai fazer a diferença, sim. Legal, isso é muito importante. Antes de vir para cá, eu estava pesquisando temas, e a gente sabe que o mercado de tecnologia ainda é muito predominantemente branco e formado por homens, né? Falta aí mulheres, falta mais uma galera da diversidade. E quanto a gente precisa falar desse tema, porque a diversidade e o enriquecimento vai trazer mais pluralidade e riqueza, né? Então, não só falando de maternidade, mas a gente precisa abordar vários temas aí para a gente conseguir avançar. Então, na tecnologia carece de mais mulheres, mais pessoas diversas e mais quebras de tabus, né? Sim. E para a gente finalizar, o tema tá super legal. Acho que a gente poderia falar horas e horas, mas me deixem aí uma mensagem para quem quer ser mãe, né? E também, antes delas deixarem a mensagem, para quem não quer ser mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, acho que a gente também tem que ter esse olhar, esse acolhimento, porque a maternidade é uma escolha para algumas pessoas e aí tá tudo certo. Então, nada de comentários como, quando vai ser mãe? Você não pensa em ser mãe? Não façam esse tipo de comentário, por favor. Não estimulem esse tipo de comentário, mas deixe uma mensagem para quem escolheu esse desafio de ser mãe, para quem ainda quer se tornar mãe. Qual a mensagem que vocês deixam aí para finalizar nosso CompuCast? Olha, se é o seu sonho, invista nele, não abandone. E se a empresa que você está hoje te deixa insegura em tomar essa iniciativa de vou gestar, talvez essa empresa não seja para você. Então, se você dentro de você quer ser mãe, tem esse sonho e quer conquistar, vá atrás. Não se anule por conta de um CNPJ. Bom, a minha mensagem foi até porque falei com a Josi, assim que ela me contou, conhecimento é poder, né? A diferença entre uma gestação minha e a outra foi que eu estudei muito mais, então eu estudei sobre amamentação, sobre como cuidar de uma criança, o que pode acontecer. Na época da minha segunda gravidez, eu vi um post assim, se você pudesse mandar uma mensagem para você no começo da gestação, né? Ou depois de ter o filho, o que seria? Aí a pessoa falou, estude sobre amamentação. E, né, porque muitas mulheres sofrem para amamentar. E não é para ser assim, não é algo normal, né? Tem um jeito certo, tem uma forma certa. Então, eu fui estudando, então, o meu segundo filho eu consegui amamentar, né, tranquilo, sem pagar cara nos leites aí, de forma natural. Então, estude todos os temas que você puder, para que, no momento que as coisas acontecerem, tenha uma naturalidade, você conseguir fluir melhor, né? Então, é isso. Legal. Para quem chegou e tá escutando esse episódio, o que tem a ver a maternidade com tecnologia? Tem tudo a ver, né? Mas eu acho que desenvolvimento humano é uma coisa muito complexa. A gente tem pluralidades. Essa questão de estudar sobre os temas é super importante. Então, o objetivo desse CompuCast não é só falar sobre tecnologia, mas principalmente sobre desenvolvimento e desenvolvimento humano. Eu espero que esse episódio traga luz aí sobre esse tema para gestores, para líderes, para donos de empresa, para RHs, para departamentos pessoais, enfim, para quem quer ser mãe, para quem que não quer, e ajude aí sobre trazer clareza, trazer mais propriedade sobre esse tema, né? Sim.
Então é isso. Agradecer demais vocês, Muito viu? obrigada pelo convite. Foi muito bom, muito legal que a gente tenha mais temas e mais pessoas Sim. discutindo isso aí. Obrigada, gostei muito. Trago o Diego aí no próximo Dia das Crianças de 2026. Tá combinado, hein? Tá Traremos. marcado. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.